Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro do Apocalipse, capítulo de número 17. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, por tudo que nos deste a viver até aqui. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra e te agradecemos por esse privilégio. Te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez o Senhor use ela para falar ao nosso coração. É a nossa oração, é a nossa fé, é o desejo do nosso coração. Que todo impedimento à sua palavra seja vencido e ela nos alcance com poder e autoridade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, nós estamos chegando em Apocalipse 17. Aqui a gente caminha para os eventos finais. Então eu creio que nós que participamos aqui todas as quartas, muitos assuntos do Apocalipse que parecem assim tão confusos, ficaram mais claros para a gente. E a gente aprende no Apocalipse a viver na perspectiva da eternidade. O Apocalipse, no comecinho, quando Deus mandou João escrever, ele falou: olha, bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve e bem-aventurado quem guarda as palavras da profecia deste livro. Quando se fala profecia, muita coisa hoje que se diz que é profecia, nem profecia é. Mas a palavra da profecia deste livro, que é uma que o próprio Deus falou: olha, felizes daqueles que lê, que ouvir e que praticar essa profecia. É o próprio Deus profetizando os juízos, os acontecimentos, e ele fala essa tríplice bem-aventurança para quem, ao longo da sua vida, foi despertado por Deus para ler, para ouvir e para praticar. O Apocalipse, às vezes, pela falta de empenho, de pegar ele assim por parte, ele vai ficando um livro difícil de entender. Mas quando a gente entra dentro dele com calma, os irmãos viram que é um livro comum, que o que tem aí não tem mistério. Tanto é que Apocalipse quer dizer revelação. Então está revelado. E Jesus falou que ele queria que os seus servos ficassem sabendo de tudo isso. Então, nós somos servos de Jesus, nós temos que ficar sabendo isso, que ele disse que ele queria que nós ficássemos sabendo. Então, queridos, nós vamos ver hoje, assim, de uma forma bem panorâmica, o capítulo 17 a 18, que fala das duas Babilônias, e aqui encerra os juízos de Deus na terra. É o julgamento do centro comercial do anticristo e do centro religioso do falso profeta. Uma das confusões grandes que se faz no Apocalipse é que quando alguém lê um texto no meio do Apocalipse, ele não entende, porque ele não sabe isso que a gente está aprendendo, que Apocalipse, até o capítulo 4, a igreja está na terra. Depois do capítulo 4, a igreja não está mais na terra. Então, quando ele está falando de coisas da terra, a igreja não está presente, e tem hora que o Apocalipse está falando de coisas que acontecem no céu. Tem textos que o próprio contexto diz que é figurado, e tem texto que o próprio contexto diz que é literal. Então é a própria Bíblia, não é ninguém que vai dizer: olha, isso é figurado, isso é literal. É a própria Bíblia que diz, quando ela fala, isso é um sinal. Então sinal não é literal. Ela diz, isso é como não é igual, como é comparação. O próprio texto vai dizendo para a gente o que é espiritual, o que é literal, o que é simbólico, o que é no céu, o que é na terra, o que é Israel e o que é a igreja. Então nós já falamos aqui que do capítulo 1 até o 4 você vai ver 19 vezes a palavra igreja. Do capítulo até o 3, do capítulo 4 para frente até o 22 não tem mais a palavra igreja, porque ela foi para o céu. E no 17 e no 18 hoje a gente encerra. O capítulo 17, ele tem alguns textozinhos meio truncados. Nós vamos ver aqui. 17:1 diz assim:
Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram e que habitaram a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, com pedras preciosas e pérolas, tendo à mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a sua destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aí, a partir do versículo 9, nós vamos ver o próprio Senhor dando a interpretação desse textinho truncado que nós acabamos de ler. Então, para a gente entender esses 2 capítulos, falam de 2 Babilônias. O que é Babilônia? Babilônia foi um império no passado, mas acabou dando símbolo ao nome de movimentos pagãos, movimentos religiosos idólatras, abomináveis ao Senhor. Tudo isso acabou levando o nome de Babilônia. Então, no capítulo 17, essa meretriz aqui não é uma mulher, nós já falamos que fala de prostituição espiritual, de religiões que se aliançaram com outros deuses, que serviram outros deuses, que serviram outras orientações. Então essa prostituição aqui, ela é espiritual. Então nesse momento, acabou as 7 taças da ira de Deus que nós vimos, foi 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quando acabou a 7ª taça, terminou o juízo. O último anjo falou, está feito. É esse o juízo de Deus sobre a terra. O capítulo 17 e 18 é um parêntese, porque no 19 nós já vamos ver a vida no estado eterno. Então esses 2 longos textos do capítulo 17 e 18 do Apocalipse é um parêntese revelando para nós como termina e quando termina o fim do sistema religioso falso mundial. Então na visão de João, ele viu quando um dos 7 anjos que tem as 7 taças, acabou de desferir as pragas das 7 taças. Um deles falou comigo dizendo, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Ou seja, a grande religião falsa que sempre embriagou os reis, os povos e os contaminaram com suas riquezas e com suas prostituições. Vem que eu vou te mostrar como é que o sistema religioso falso do mundo termina. Onde é que isso desemboca? E aí o anjo mostra e ele vê uma mulher montada numa besta que tem uma cabeça, tem 7 cabeças e 10 chifres. E João se espanta. Ele se espanta porque a besta nós vamos ver que é o sistema político e a mulher que é o sistema religioso, ela é conduzida pelo sistema político do anticristo. Então, antes da gente ver a interpretação do próprio texto, no versículo 5, diz assim, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o primeiro grande ditador que deu início a um movimento herético contra Deus foi Nimrod. Você vai ler isso em Gênesis 10:10. Ele conduziu o povo no projeto da Torre de Babel. E a Torre de Babel,
além de ser um projeto político, ele era um projeto religioso. O objetivo da Torre de Babel era juntar as pessoas na terra, quando Deus havia dito para os filhos de Noé se espalhar sobre a terra. Então era uma rebeldia contra a ordem de Deus. Eles tinham que se espalhar, ocupar a terra e esperar vir o Salvador. Aí o Nimrod falou, não, vamos se unir todo mundo e vamos fazer uma torre para a gente chegar no céu. Vamos colocar pedra sobre pedra. Então esse foi o grande projeto. A partir dali, muitos outros movimentos. O mais perverso deles foi a religião babilônica, que criou estátuas para a adoração humana do rei. Então, Babilônia, com seus dogmas, com seus cultos, acabou dando origem a tudo aquilo que nós conhecemos hoje, como feitiçaria, misticismo, todo o desvio da verdade, todo o ocultismo, porque ela é chamada de a mãe das meretrizes. Ou seja, toda religião falsa no mundo, que desviou as pessoas do Deus verdadeiro, elas são vertentes de Babilônia. Muitas dessas religiões. Os irmãos sabem, não precisa a gente gastar tempo aqui, mas as religiões falsas, elas são cheias de ocultismo, de coisas secretas, de pactos. Não tem a luz que tem o Evangelho. Então o Evangelho é um evangelho às claras. Quando ele fala do fogo do inferno, ele fala do fogo do inferno. Não tem surpresas. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas no ocultismo existe aquele engano secreto de que as pessoas conhecem uma face dessas religiões, uma face dos seus benefícios, e não conhecem a sua verdadeira intenção e as suas origens. Então toda sorte de espiritismo, toda sorte de feitiçaria, toda sorte de ocultismo, toda sorte de paganismo tem em Babilônia a sua origem. Ela é a mãe. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas os rituais romanos, as vestes, a missa, o culto, é muito parecido com os dogmas babilônicos. Já teve até escritores, um irmão da Assembleia de Deus, um grande escritor que escreveu Babilônia ontem e hoje, porque ele compara as vestes de Roma, a liturgia, a hierarquia, os símbolos, as tradições. Foi uma ressurreição de grande parte do culto babilônico. E a Babilônia do Antigo Testamento, ela era um império inconquistável. Humanamente falando, era impossível conquistar Babilônia. A Babilônia, ela era uma luxúria, uma riqueza, um poder, uma ostentação, uma segurança. Nós poderíamos fazer este culto aqui, ó, em cima dos muros de Babilônia, assentados como estamos. Tal era a largura dos muros e a sua altura monstruosa. E quando Deus entregou a terra na mão de Nabucodonosor, ele havia dito que ele estava usando Nabucodonosor como disciplina para Israel, para curar Israel da idolatria. Tanto é que depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais foi idólatra. Israel tomou algumas surras de Deus. A última foi no cativeiro babilônico. A partir dali, Israel nunca mais adorou deuses feitos por mãos humanas. Passou a adorar o Deus do céu. Continuaram sendo rebeldes, teve outra disciplina, mas da idolatria Israel foi curado no cativeiro. Então, quando Deus entregou Israel para a Babilônia, Deus havia dito para Nabucodonosor que ele estava usando ele para punir Israel, mas que devido à violência que eles trataram com o povo judeu, eles cairiam em um só dia. Isso parecia uma piada na época. Era uma mensagem quase igual a do dilúvio. Era uma mensagem quase igual a que a virgem ia dar à luz um filho. Virgem dar à luz um filho. Falar que Babilônia ia cair um dia, para conquistar reinos menores, os impérios poderosos da época, eles sitiavam uma cidade menos fortalecida por anos. General Tito, quando foi destruir Jerusalém, sitiou Jerusalém por 2 anos. E Jerusalém não era nenhum império mundial. Era um reino que estava dominado por Roma. Não tinha um poderio militar desse. Agora imagine Babilônia cair num só dia. E assim aconteceu. Porque os medos e os persas tiveram a inteligência, a astúcia
de desviar o leito do rio, coisa que ninguém nunca havia pensado, e Babilônia era cortado por um grande rio. Eles desviaram o leito do rio e entraram com suas tropas pelo leito do rio a seco. Quando o povo de Babilônia amanheceu um dia, os medos dos persas estavam dentro de seus muros. E ela caiu em um só dia, conforme Deus havia dito. A mesma profecia que há para a Babilônia religiosa. Está falando que esse sistema religioso, ele vai cair em um só dia, em uma hora. Deus vai incutir na mente dos próprios aliados do anticristo, e eles vão se voltar contra a Babilônia, cansado dela, e vão destruí-la. E a Babilônia do anticristo, quem destrói ela é Deus. Então você fala assim, ó, o sistema religioso do mundo vai ser aniquilado em um dia, e o golpe mortal será em uma hora. Nós vamos ver essa profecia aqui. Agora, para a gente entender, versículo 9 diz assim, ó, aqui está o sentido de quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede dos 7, caminha para a destruição. Quer dizer, quem não tem um pouquinho de paciência, chega num texto desse, ele fala, não entendi nada. Então a besta que o anjo está mostrando para João, sistema religioso, ele mostrou uma mulher, que é uma religião falsa. Ela está montada numa besta, que é um poderio político, pode crer nisso. O anjo dá a interpretação, falou, olha, as 7 cabeças, versículo 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, das quais a mulher está sentada, e também são 7 reis. Roma é a única cidade no mundo que está edificada sobre 7 montes. Roma é edificada sobre 7 montes. Mas ele diz que a mulher também representa 7 reis. E desses 7 reis, ele diz assim, ó, dos quais caíram 5. Então, quais são os reis que julgaram e prevaleceram sobre todas as religiões em todos os tempos? Os 5 reis que caíram foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Então, na época de João, primeiro século, o anjo está falando para João, olha, aqui está a sabedoria. As 5 cabeças que você viu são 5 montes, também são 7 montes e também são 7 reis. 7 montes, já falamos. É consenso na maioria dos estudiosos que se refere a uma cidade que está edificada sobre 7 montes. A mulher está sentada sobre 7 montes. Roma está edificada sobre 7 montes. São também 7 reis. Quem são esses reis? 5 caíram, já falamos 5. Aí o versículo continua, ó, um existe e o outro ainda não chegou. Qual é o que existe? É o romano. De todos os reinos que Deus havia mostrado para Daniel, ele mostrou até a Confederação de Nações, que é o mercado comum europeu hoje. Então lá no século I ele está falando para João, um existe, o outro ainda virá. E quando ele vier, ele vai durar pouco. E o 8º rei procede do 7 e caminha para a destruição. Então o 8º rei é o anticristo. 5 reinos caíram, um existe, que Roma é o 6. O 7º é uma confederação de nações, mostrado na visão da estátua de Daniel capítulo 2, que é o mercado comum europeu, que de alguma forma enfraquecida, mostrado ali barro misturado com ferro, mas chegará a ser um império. E diz, desses 7 reinos virá o 8º rei, que é o que caminha para a destruição, o anticristo. Então o texto não é tão difícil. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. A expressão 1 hora aqui quer dizer por um curto espaço de tempo. Então, quando o mercado comum europeu ou uma confederação de bandeiras for aclamada, receber o poder de que eles têm a autoridade sobre o mundo, isso vai durar pouco. E o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição, ele vem desses 7 impérios. Então, todos esses reinos têm um só pensamento. Versículo 13, ó. Tem eles um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra o cordeiro,
cordeiro aqui é Jesus, que vai estar voltando agora no capítulo 19. Eles vão pelejar contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, que serão os judeus que, impactados pelo evangelho do reino, pregado pelos 144.000 e pelas 2 testemunhas, estarão clamando pela volta de Jesus, são chamados eleitos, no final da grande tribulação. Eles também vencerão o sistema religioso. E olha o anjo falando aqui a interpretação simbólica. Falou-me ainda, versículo 15. As águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os irmãos se lembram que desde o começo eu estou falando aqui, que quando a Bíblia diz mar, mares, são pessoas, é mar de gente, é todo mundo. Então ele falou, as águas que viste onde a meretriz está assentada, não é água literal, é gente, é onde ela está reinando sobre essas pessoas, praticando a prostituição espiritual. Os 10 chifres que viste e a besta, versículo 16, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Por quê? Versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então esse QG espiritual, essa grande igreja falsa, que vai começar a se ajuntar pós-arrebatamento, igreja verdadeira, ela terá uma cidade chamada de Babilônia, uma espécie de um quartel general, um centro de onde sai a ordem, um eixo central. Nós não sabemos qual cidade que é essa. Não sei se vai ser Roma ou se vai ser alguma outra. Nós não sabemos. Assim como a Babilônia comercial também terá uma cidade central de onde o anticristo estará governando o mundo depois do golpe que ele vai dar no mundo todo. Então o que está profetizado aqui é que essa religião ecumênica, que o pós-arrebatamento, todo mundo se uniu agora para adorar um único Deus, e esse Deus é o anticristo, que terá sua própria imagem, e fará milagres, e fará sinais, e fará cair fogo do céu, e todo mundo vai ficar num primeiro momento apaixonadíssimo pela besta, pelos seus milagres, e lhe darão culto, e lhe darão louvor, e blasfemarão contra o Deus do céu por causa dos juízos da grande tribulação. Como é que esse sistema religioso termina? Lá na frente, no finalzinho da grande tribulação, os adoradores da besta se levantarão contra esse falso movimento religioso e os consumirá por inteiro. Diz o texto aqui, lhe comerão as carnes, porque foi Deus que colocou neles para que assim o fizesse. Muitas vezes Deus fez isso no Antigo Testamento. Colocou o inimigo para lutar entre eles, confundindo eles, levando eles a se autodestruírem. Então assim termina todo engano que desde o começo do mundo houve. Todo engano religioso, todo engano ocultista, ele vai até aqui. Aqui nesse parêntese, antes de falar do estado eterno, João está recebendo uma visão de Deus dizendo, olha, o sistema religioso do mundo vem até aqui. A cabeça do anticristo que destruiu a besta religiosa, agora exige adoração a si mesma. E ela é a única agora que vai ser adorada. Por isso, no capítulo 18, nós temos uma outra Babilônia. Essa Babilônia não é a Babilônia religiosa, ela é a Babilônia comercial. Então, 18:1 diz assim, ó, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então clamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero e ave imunda detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do seu furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados,
e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela se misturou bebidas, misturai em dobrado a ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida do fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. E sobre ela chore e pranteie os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata. Olha só as riquezas do mundo aqui, ó. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo o gênero de objetos de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos até de almas. Escravos até de almas. O texto continua, e os irmãos vão ver aqui que Deus está dizendo que o sistema comercial, o qual o anticristo estará reinando sobre ele, também terá uma grande cidade, chamada aqui de Babilônia comercial. Não sabemos quando Saddam Hussein tinha dito que ia reconstruir Babilônia ao lado do Eufrates, porque ali era a Babilônia antiga, na região do Iraque. Nós achávamos que talvez seria ali. Mas naquele tempo não existia a pujança de algumas cidades que tem hoje, como Dubai, com luxúria, com ouro, com riquezas. Então as religiões falsas, juntamente com a besta comercial, elas são detentoras das riquezas do mundo. Veja que a Bíblia, Deus é detalhista, ele vai citando tudo aquilo que pode ser vendido e comercializado, que é objeto de perseguição humana. As riquezas do mundo são as causas de todos os males. É pelas riquezas que se faz guerra, é pelas riquezas que se destrói, é pelas riquezas que matam, é pelas riquezas que roubam, é pelas riquezas que se comete injustiça, é pelas riquezas que mentem. O que o homem nunca atinou, o que as pessoas que dão cursos para ensinar a garimpar riquezas, quando eles falam das belezas da riqueza, eles nunca falam dos seus perigos, dos seus efeitos colaterais. Quem é que manipula isso? E quem não conhece o Evangelho, não conhece o diabo quando disse para Jesus, falou assim, está vendo os reinos do mundo? Isso aqui é meu, me foi entregue. Se você fizer um acordo comigo, me adorar aí, quanto você quer? Qual é o teu preço? Posso te dar todos os reinos do mundo. Quando a Bíblia fala não poder servir a Deus as riquezas, está falando, são deuses diferentes, eles não coabitam. São inimigos. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então não estou falando de valores, eu estou falando de riquezas que são adoradas, perseguidas, e por elas se comete todo tipo de injustiça. O anticristo vai dar um golpe no mundo todo. O mundo todo está cadastrado, o mundo todo está marcado, e o mundo todo será confiscado. Ninguém será dono absolutamente de nada. Nós já falamos aqui, vamos só recapitular, nós estamos sendo avisados pelas instituições financeiras agora em 2018, que dentro de curto espaço de tempo, 2, 3 anos, está previsto aí para 2021, acabar o dinheiro de papel. Vai ser só cartão. E já está em testes avançadíssimos a pulseira magnética. E já está em escala de produção no mundo, a fabricação, a produção de chips. E o anticristo, a Bíblia fala que sem a marca dele, ou a marca do seu nome, ou seu número, ninguém comprará. Porque quando o dinheiro não for em espécie, ele é número. E se você não estiver dentro do sistema, você não é digno de viver, você tem apenas capital.
Então, crime não será mais aquilo que a Bíblia diz que é crime ou que a lei social diz. Crime será aquilo que o sistema vai dizer que é crime. Então, criminoso é aquele que for contra o sistema. E o sistema, tudo é deles. Ninguém terá absolutamente nada. E até onde vai isso? Aqui é o golpe final. Fogo e terremoto. Então, essa cidade comercial, que eu não sei qual é, que vai ser eleita pelo anticristo para ser o seu QG, porque ele vai ser um líder político e o falso profeta será um líder religioso. Então, o falso profeta é a besta que vai cuidar dos ofícios de religião. E desde o começo do mundo, essas duas coisas andaram em conjunto. Riquezas e religião. Às vezes a gente nem percebe o quanto que as religiões são poderosas. O islamismo hoje está no mundo árabe. E o mundo árabe é o mundo que mais tem ouro, que mais tem riqueza, que mais tem petróleo. É incalculável a sua riqueza. As religiões falsas, todas elas, as falsas, são muito ricas. Nós aqui, brasileiros, nossos pais, somos oriundos do catolicismo. O catolicismo muitas vezes entrou em brigas por sem terras e entrou em demanda pelos pobres, mas você sabia que o catolicismo é mais rico do que muitos países, é mais rico do que países. Que em muitos países o que o catolicismo tem de terra, se ele desse um terreno para cada um, sobraria terra para ele ainda. Aqui na nossa regiãozinha aqui, estamos aqui, América do Sul, país em desenvolvimento, estamos aqui no interior, cidadezinha de 200 mil habitantes. Qual cidade que você vai aqui que no centro da cidade não tem uma igreja católica na parte imóvel mais valorizada da cidade? Você vai em Rio Preto, por exemplo, são 3 quadras centrais. Você vai em Marília, a mesma coisa, em Prudente, Araçatuba, Bilac, Coroado, Glicério, vai indo. Isso não contando faculdades, isso não contando hospitais, isso não contando empresas privadas, isso não contando áreas e mais áreas de terra, beira-mar. São riquezas compradas com religião, compradas com fé. Você viu o texto falando, você que se enriqueceu, vendendo almas. Quantas vezes o Vaticano cobrou indulgências para tirar a alma do purgatório? Você que comercializou almas. Está falando daquilo que é a realidade, que a gente vê. Mas a gente não percebe que essas riquezas, elas são de origem demoníaca. Vê que o texto fala aqui que essa Babilônia sempre foi morada de demônios, esconderijo de espíritos imundos. Paulo revelou isso dizendo que o ídolo, na verdade, nada é. Se ele for de madeira, ele é só madeira. Se ele for de cimento, ele é só cimento. Se ele for de gesso, ele é só gesso. Mas os demônios se escondem. Os demônios, esconderijo de demônios, aqui diz, esconderijo de espírito imundo. Eles se escondem para receber a adoração que é prestado aquilo ali. Eles fazem os trâmites, as negociações, os comércios, misturando riquezas, que o homem sempre foi ávido por isso, juntando com coisas espirituais, e fizeram 2 grandes sistemas que corrompeu as nações. Então pode ver que as disputas do mundo, desde Adão, ou é religião, ou é território, ou é dinheiro. Porque hoje nós chamamos de dinheiro, mas antigamente não era dinheiro, era território, era riquezas, era domínio, era poder. Eu fico impressionado de ver como é que Deus não abrevia. Isso aqui foi escrito em pergaminho, gente. Nem caneta não que você escreve, isso aqui em peles. Trabalho artístico, exaustivo, e Deus não economiza, Ele vai falando cada um dos detalhes. Olha, vocês que fizeram isso. Vocês, as religiões que começou lá com Nimrod, foi passando e foi enganando, chegou, vosso engano, vosso ocultismo, vosso diabolismo, chegou na medida. Vocês não vão enganar mais ninguém. Aí vem para a Babilônia comercial, que é onde o anticristo está reinando soberanamente sobre todo mundo, tendo a sua própria imagem, exigindo a adoração dela. E Deus diz que ele vai cair, como caiu a antiga Babilônia, ele vai cair também de uma só vez. Então são 2 Babilônias distintas. A primeira é religiosa e quem destrói ela são os homens. A segunda ela é comercial e quem destrói ela é Deus. Com um terremoto,
que nós já falamos na última quarta-feira, e com o incêndio, que as pessoas lamentarão de ver aquela cidade opulenta, riquíssima, de onde todo mundo levava alguma coisa, algum lucro. Eles chorarão de longe, mas não se aproximarão pelo medo. Então o texto aqui, ele é fácil, ele é compreensível. Então aqui diz que a ruína de Babilônia, ela é completa e é definitiva. Então, queridos, guardem esse resumo. No versículo 19, nós já vamos começar no estado eterno. Qual o objetivo da gente estudar Apocalipse? Primeiro, a tríplice bem-aventurança. Deus disse, olha, feliz daqueles que fizerem isso. Isso é uma palavra profética. É melhor você saber disso antes e se posicionar do que você ter que perder o arrebatamento e viver isso depois. Então nós vimos numa sequência que ela não é tão complicada. No capítulo 1 de Apocalipse nós temos uma apresentação de Jesus como ele está hoje. Poderoso no céu, triunfante, dando ordem ao anjo. No capítulo 2 e 3, nós vimos a igreja. Aquelas 7 igrejas da Ásia são representativas, mostrando os 7 períodos da igreja. Capítulo 4, a igreja está no céu. Então, o capítulo 4 e o 5, ele fala de coisas que acontecem no céu. A igreja está no céu, conhecendo o trono, as moradas celestiais, conforme Jesus havia prometido em João 14. Vou preparar-vos lugar. No capítulo 5, nós temos um culto celestial. É quando João viu um livro selado por dentro e por fora, e ele chorava porque lá está o juízo das nações, mas ninguém era digno de abrir aquele livro. Quando abrir aquele livro, juízos terríveis, muita gente vai morrer. Aí ele falou, não chores, o cordeiro abriu. Então tem um culto no céu, e nesse culto tem o cântico dos redimidos, e João vê um livro com 7 selos. Aí o cordeiro começa a desatar os selos, e coisas ruins começam a acontecer na terra. Quando chega no 6º selo, ele abre um parêntese e explica o que vem depois. Aí tem o 7º selo. No 7º selo, ele vê 7 anjos postrados com 7 trombetas. São os juízos mais severos do que os selos. E aí começa-se o juízo das trombetas. Na 6ª trombeta, abre-se um parêntese e ele explica sobre os 144 mil, já glorificados, sobre as vozes dos trovões, sobre os 4 anjos que falaram do céu, para as pessoas se arrependerem e dar glória a Deus. Fecha-se o parêntese, toca a 7ª trombeta. Quando ele toca a 7ª trombeta, ele vê 7 anjos com 7 taças dos 7 últimos flagelos da ira de Deus derramados sobre a terra. Quando chega na 6ª taça, abre-se um parêntese e ele explica o fim do anticristo, da besta que vem da terra, da besta que vem do mar. E agora que termina a 7ª taça, abre-se um parêntese e ele fala do final das 2 Babilônias. Pronto, acabou. O que nós vamos ver agora do capítulo 19 para frente é isso que nos motiva a estudar, é a eternidade. Onde nós estamos vivendo hoje na perspectiva da eternidade. Então veja bem, nós temos uma vida mortal, que se você se ocupar só com ela, você vai viver até morrer e acabou. Mas para aqueles que entenderam que Deus resolveu o problema da morte para o homem, lhe deu a oportunidade de viver, e renunciaram a essa vida, morreram para o mundo e amaram a outra vida, que é a vida eterna, então a Bíblia se revela a eles, para eles viverem já na perspectiva da outra vida. É isso que é conversão. É quando você morre para a vida velha. Então os encantos que encanta essa vida que vai para a morte, a gente é como se fosse morto. Por quê? Porque eu tenho outros encantos. Quando alguém me fala da riqueza do mundo, eu sei como é que ela acaba. Então eu me interesso pela riqueza espiritual. Quando alguém me fala dos prazeres da carne, eu tenho uma proposta de Deus de pensar nos prazeres celestes. Quando alguém me fala das riquezas da vida que termina na morte, é uma questão de inteligência. Quando você entende o texto e fica claro, é uma questão de inteligência, é óbvio. Falar, você tem 2 vidas dentro de você.
Uma que você herdou de Adão e outra que Deus te deu em Cristo Jesus. Uma você pode viver talvez até 90, 100 anos, com todos os problemas que a vida tem. E a outra começa no momento em que você crê para todo sempre e vai para o céu no arrebatamento e continua lá. Qual você quer? Questão de inteligência. A dificuldade é que nós habitamos num corpo que ele é caído, o pecado habita em nós. Então nós somos inclinados para as coisas ruins. Nós somos inclinados a fazer escolhas erradas. O pecado é como se fosse um feitiço. Não é o termo, mas para a gente entender. Nós somos contaminados com a síndrome de Lúcifer. Pode ver que naturalmente as pessoas são rebeldes contra Deus. Eles são rebeldes contra as autoridades constituídas. Eles são rebeldes contra tudo aquilo que é ordem. Isso começou com Lúcifer. Há uma rebelião instaurada no coração humano. E nessa rebelião, eles se tornaram cegos para essas coisas. Eles não sabem disso. Nós que morremos para o mundo e nascemos para Deus, Deus abriu os nossos olhos para as coisas espirituais. Por isso a Bíblia fala, o homem natural não consegue entender isso. Imagina que ele crê em vida após a morte. Mas é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala do céu e da vida celestial com a mesma naturalidade que fala das coisas materiais. É que o homem natural, ele só consegue viver com aquilo que os olhos lhe mostram. A fé, ela transcende, a fé vai além dos olhos. A fé crê no que vê, mas não precisa dos olhos para crer. Ela começa a viver na perspectiva da revelação. Se Deus disse, está dito. Então começou em Apocalipse, Deus mostrando para João como é que Jesus está. Eles viram Jesus na última vez na cruz, sangrando, ferido, feio. Jesus está feio na cruz. Um homem que sofre a sessão de pancadaria que ele sofreu nos 4 dias de julgamento, e depois ele é hostilizado em toda a via crucis, até a cruz, e depois ele é pendurado o dia inteiro na cruz, até a tarde. Como é que você acha que ele está? Com coroa de espinho, com véu na boca, com o lado furado. Então essa era a última imagem que eles tinham do Cristo. Agora João vê Jesus triunfante. Seus pés brilham como o sol ao meio-dia. O seu rosto ele não conseguiu definir. Ele falou, do seu rosto fugiu o céu e a terra. Sua voz é como voz de trovão de muitas águas. Essa é a vida, é a perspectiva que nós vivemos. Por isso Jesus diz, quem amar a sua vida, isso dá um nó na nossa cabeça, quem amar a sua vida perder lá, como é que eu vou amar a minha vida e vou perder? É porque essa vida que nós temos aqui é uma vida que vai até a morte. Se você gostar dessa, vai ficar com ela. Viu o anjo falando aqui? Deus falando, ó, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, para que você não receba o juízo que Babilônia vai receber. Então hoje as pessoas dizem assim para Deus, mas, puxa vida, o mundo é interessante, o mundo é porta larga, o mundo é caminho largo, o mundo é sem regra, você faz o que você quiser. Se a gente for pensar num certo sentido, do ponto de vista da carne, viver no mundo é melhor. Mas aí a Bíblia te faz outra pergunta, você quer ir para onde o mundo vai? Você quer ter a sorte que o mundo vai ter? É uma escolha? Se for uma escolha, está respeitado. É uma decisão? Tanto é que as pessoas que decidiram viver sem Deus, Deus não vai puni-los amanhã. Eles estão vivendo a vida que eles escolheram. Nós que escolhemos servir a Deus, Deus nos leva num estreito exatamente para nos impedir de pecar, de cair. Deus nos conduz com pouco. Deus nos ensina a viver com Cristo. Lembra que Jesus disse assim, olha, o Filho do Homem, quando alguém falou, Senhor, te seguirei por onde fores. Ele falou, olha, o Filho do Homem está dizendo, o Deus homem, Filho do Homem é a expressão de o Deus encarnado. Toda vez que Lucas diz Filho do Homem, ele está dizendo isso, o Deus encarnado não tem onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm ninho e as raposas têm covis. Ele falou, eu não tenho nada. É isso mesmo? Quer me seguir? Por que Jesus não tem nada? Ele é o grande criador dos céus e da terra, sem ele nada do que foi feito se fez. Porque Jesus está andando num mundo maldito, que vai ser destruído. Nós vamos ver aqui no finalzinho agora, a destruição de todas as coisas. Tudo vai ser refeito. Então você acha que Jesus ia querer reinar igual Roma reina? Igual os reis que já tiveram? Não, o meu reino não é daqui. Eu não sou deste mundo e o meu reino não é deste mundo.
E Jesus veio exatamente para nos levar a nos interessar por esse reino dele, que não é deste mundo, é uma vida na perspectiva da eternidade, pela fé. Isso não quer dizer que nós vamos ser masoquistas e descuidar da nossa própria vida. Não, ao contrário, nós vamos ser tão amantes, tão cheios de amor pela nossa própria vida, que nós não queremos que ela termine. Nós vamos pegar essa semente de vida e plantá-la pela fé para nascer na eternidade. 1 Coríntios 15, você semeia na corrupção e nasce na incorrupção. Você semeia na mortalidade e nasce na imortalidade. Como é que alguém vai ser transportado da vida mortal para a vida imortal? A semente, o sêmen está aqui, é o sopro de Deus. Você tem que plantar essa vida. Como é que você planta? Como é que você planta uma semente? Você tira ela do mundo em que ela nasceu, ela morre na terra e nasce de novo. Você tira a tua vida do mundo em que você nasceu e passa a viver na perspectiva da eternidade e você nasce para lá. Por isso o texto é muito claro, diz assim, olha, aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, foram todos lançados no lago de fogo, onde já está o falso profeta, o anticristo, o dragão, e lá haverá pranto, choro e ranger de dentes para todos sempre, pelo século dos séculos. Lá onde o bicho, o verme não morre, viverão na morte. É exatamente isso que Deus quer para o seu povo, quando a gente acha que Deus é um pouco severo, porque Ele nos conduz em disciplinas, Ele nos conduz, porque se Deus nos deixar, a gente se arrebenta. Nós somos inclinados a essas coisas. Então, o objetivo de nós estudarmos isso é para a gente saber como é que tudo é, como é que tudo foi e como é que tudo será, e para a gente se posicionar. Nós temos aqui o âmago da vida, o fôlego da vida está aqui. Ele não foi. Portanto, você é livre e você decide. Se você amar essa, você perde a outra. Se você amar a outra, você despreza essa. Lá fala-se aquele que odiar a sua vida. Odiar é desprezar. Por que ele odiou a sua vida? Porque ele amou a outra, a que há em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada pessoa que o teu Espírito Santo congregou aqui, para juntos, ó Deus, oferecermos a Ti o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Oferecemos a Ti, ó Deus, o nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos, reverentes para ouvir a Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. E Te pedimos, nos ajude, ó Deus, a nos tornarmos praticantes. Nunca meros ouvintes, espectadores, mas praticantes. Nós queremos, ó Deus, viver nessa esperança. Nós queremos viver, ó Deus, essa proposta. Nós queremos viver este chamado. Queremos tomar posse deste perdão. Queremos Te louvar, ó Deus, por esta aceitação. Queremos, ó Deus, Te adorar todos os dias da nossa vida por ter se lembrado de nós com tão grande amor, por ter providenciado para nós, ó Deus, tão grande honra, tão grande esperança. Nós sabemos, ó Deus, que nós não merecíamos, mas foi a Sua graça, foi o Seu amor, insondável amor, que nos alcançou, e o Senhor, ó Deus, entrou na nossa vida. Nos tirou, ó Deus, do engano do mundo, do ocultismo do mundo, do fanatismo das religiões, dos enganos da carne, da sedução das trevas, e nos trouxe, ó Deus, para a luz do Seu Evangelho, para nele vivermos, para nele morrermos e para nele vivermos para sempre. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, por mais uma mensagem. Tributamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Creio que todos nós fomos congregados pelo Teu Espírito. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos ajuntou para que o Teu santo nome fosse adorado aqui neste lugar. Tu és digno de culto, Tu és digno de louvor, e nós somos, ó Deus, aqueles que vieram a Te louvar e Te adorar. Receba, ó Deus, o culto de cada um.
E eu te peço, olha para a vida de cada um, ó Deus, aquilo que cada um está vivendo. E opere, Senhor, os teus planos, o teu projeto, a tua vitória, a tua libertação. Entra, ó Deus, na história da nossa vida. Vida familiar, vida profissional, vida espiritual, vida humana. Entra, ó Deus, na história da nossa vida. Endireita, ó Deus, os nossos conceitos, pensamentos, o nosso coração. Nos liberta, ó Deus, de nós mesmos. Nós somos, ó Deus, equivocados. Nosso coração é enganoso. Por isso nós não confiamos em nós. Nós confessamos a nossa confiança no Teu Espírito Santo para nos proteger e nos guiar todos os dias da nossa vida. Que todos, ó Deus, sejam recompensados e abençoados em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.